De acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde, publicado em 2017, no Brasil a depressão atinge 11,5 milhões de pessoas, enquanto distúrbios relacionados à ansiedade afetam cerca de 18,5 milhões. Para falar sobre esse assunto e outros relacionados à saúde mental, o Saúde em Pauta conversa com o médico psiquiatra Adriano Aguiar. Ele também é mestre em psicologia e doutor em saúde pública pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pela Universidade de Genebra, além de ter escrito o livro A Psiquiatria no Divã. Confira após a vinheta. Doutor Adriano, inicialmente, obrigado por participar do nosso programa e compartilhar o seu conhecimento e experiência aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço o convite. Dia 10 de outubro é Dia Mundial da Saúde Mental. Nós temos visto e ouvido que cada vez mais pessoas são acometidas por doenças como depressão e ansiedade. Segundo a OMS, 1 em cada 6 pessoas sofrem de problemas relacionados à saúde mental. Afinal, como se define a saúde mental? Essa é uma questão interessante, assim, porque o que nós temos na psiquiatria é uma definição do que são os transtornos mentais. Não existe uma definição do que é a saúde mental. Essa é uma definição que se dá negativamente, vamos dizer assim. Negativamente não no sentido de ser bom ou ruim, mas no sentido de que não há uma definição positiva. O Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, o DSM, que é um livro feito pela Associação Americana de Psiquiatria, que define os critérios diagnósticos para cada um dos transtornos mentais, assim como a Classificação Internacional de Doenças, que é feito pela Organização Mundial de Saúde, elas definem critérios para cada um dos transtornos mentais. Além dos critérios mais específicos de cada transtorno mental, existe um critério que diz o seguinte: essas características clínicas produzem sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo funcional para aquela pessoa. O que isso quer dizer? Na minha opinião, esse é um critério muito importante desse manual de classificações diagnósticas e que frequentemente ele é ignorado ou não se dá tanta atenção a esse critério. Mas por que eu considero ele super importante? Porque ele é um critério que define o que deve ser considerado ou não deve ser considerado normal ou patológico, não a partir de uma diferença em relação à norma, ou de uma diferença em relação à maioria, mas sim a partir daquilo que causa sofrimento para uma pessoa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, se alguém, por exemplo, tiver alguém que escuta vozes ou que tem uma experiência de transe, alguém que faz parte de um tipo de religião que tem uma experiência de transe. Dentro daquele contexto cultural, essa experiência, que para muitas pessoas seria anormal, naquele ambiente cultural, para aquela pessoa, não pode ser considerado um transtorno mental. Isso é um critério super importante. Existe um filósofo, um médico e filósofo, um pensador da medicina francês do século XX, chamado Georges Canguilhem, escreveu um livro super importante que chama O Normal e o Patológico. E o Canguilhem, ele diz que existem, basicamente, a medicina trabalharia com 2 categorias para entender o que é normal e o que é patológico. De um lado, seria normal no sentido daquilo que desvia da norma, então anormal seria aquilo que desvia da norma, mas outra maneira de entender é a partir da noção que ele introduz de normatividade vital. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a vida ela implica numa certa plasticidade.
que a vida não é sempre repetir o mesmo padrão, mas é ter a possibilidade de estabelecer e de criar novos padrões para si, se as condições do ambiente assim o exigirem. Por exemplo, se entrasse aqui, deixasse de ser uma entrevista, entrasse um ladrão, virasse um assalto, a gente sairia correndo daqui, vamos dizer, e então todo o seu organismo iria se adaptar a essa nova situação que o ambiente exige. Então a normatividade diz respeito a isso. Então, nesse sentido, ser anormal não é estar fora de um padrão, mas ser anormal é o seu organismo ser incapaz de atender às novas demandas que o ambiente exige. Isso é importante porque introduz nessa discussão entre o normal e o patológico a dimensão cultural, onde é que cada um vive, etc. E, nesse sentido, colocar nos critérios diagnósticos em psiquiatria um critério que estabelece que o que define o que é o que não é transtorno mental tem a ver com provocar ou não sofrimento clinicamente significativo para aquela pessoa, me parece um critério importante, no sentido de que algumas pessoas podem ser diferentes do padrão e não sofrerem com isso, e isso não é porque é diferente da norma que é anormal. Esse critério de saúde mental não é como uma equação matemática, né, que você coloca lá os elementos e dá o resultado. Tem que ser avaliado o indivíduo e o contexto que ele está inserido. Sim, né? Exatamente. Esse é o ponto que eu acho importante. E qual a diferença entre tristeza e depressão? Como é possível identificar o limiar entre uma coisa e outra? Sim, esse é uma questão super importante, uma questão que sempre retorna, né, nas discussões a respeito da depressão. Eu diria que um critério importante é a intensidade dos sintomas, né? O quanto que a natureza dessa tristeza, o quanto esse sentimento de tristeza ou de humor deprimido perdura, o quanto que isso provoca em termos de sofrimento e de prejuízo para a vida daquela pessoa, e o quanto que tem alguns sintomas associados à depressão que são bastante característicos. Por exemplo, irritabilidade, por exemplo, é muito comum uma dificuldade de memória, dificuldade de atenção. Há pessoas que dizem assim, eu começo a ler uma matéria de jornal ou um livro, termino o primeiro parágrafo, já não sei o que eu li no segundo, porque o pensamento vagueia e porque não consigo apreender as coisas ou porque tem muito esquecimento. Então esse é um critério bastante comum, bastante frequente assim, nos estados depressivos. Uma repetição, assim, um pensamento repetitivo, recorrente, de culpabilidade ou de um pessimismo exacerbado. A irritabilidade também é um outro sintoma bastante presente, comum nos quadros depressivos. A ideação suicida. No senso comum, é normal associarmos a depressão com a falta de vontade de fazer alguma atividade, mas outras características como a raiva também, né, a irritabilidade por coisas banais também está inserida. Também é um outro sintoma bastante comum e que às vezes não aparece tanto para determinadas pessoas. Um estado depressivo não aparece tanto como desânimo e falta de vontade, ou até aparece, mas às vezes fica muito mais à frente a irritabilidade, por exemplo, né? Uma alteração de humor que se manifesta menos como tristeza, desânimo, né? Mas como irritabilidade fácil. Mas em algumas pessoas se manifesta assim, por exemplo. E qual seria o momento mais adequado da pessoa procurar uma ajuda profissional? Olha, esse momento é um pouco para cada um, né? Mas acho que quando a pessoa percebe, ou quando às vezes os familiares
percebem que a pessoa tem que aquilo está perdurando muito, que a pessoa está sofrendo demais com aqueles sintomas, que quando percebe que aquilo está comprometendo a sua vida pessoal, a sua vida familiar, social, a sua vida no trabalho. Então, é um pouco o que faz com que cada um procure é muito singular. Não dá para estabelecer um critério para todos, mas acho que a gente poderia dizer isso, assim, que quando você começa a perceber que há alguma coisa, né, de diferente no seu modo de funcionamento e que está prejudicando a sua vida. Certo. Existe alguma relação entre momentos da vida, como infância, adolescência e vida adulta, com adoecimento mental? Existe uma certa correlação, sim, entre determinados quadros clínicos que são mais comuns na infância, né, de aparecimento na infância, por exemplo, autismo, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que se chama de transtorno de ansiedade e separação também, são as fobias, né? São comuns de aparecer na infância. Outros quadros clínicos são mais comuns de aparecer no final da adolescência, por exemplo, a esquizofrenia mais para o final da adolescência, começo da idade adulta. O transtorno bipolar, em geral, tem seu início um pouquinho depois. Os quadros depressivos têm uma prevalência maior já numa idade um pouco mais avançada. E os quadros demenciais, por exemplo, nos idosos. Então, tem uma certa correlação entre idade e determinados quadros clínicos, né? Sim, talvez exista até um preconceito em apresentar a depressão na idade adulta, como se isso fosse uma característica da adolescência, que é uma fase mais atribulada. Talvez, de maneira geral, exista essa visão. Eu acho que, de uma maneira geral, há uma certa resistência, né, a reconhecer, por exemplo, um estado depressivo, né? Uma certa resistência, na verdade, a reconhecer que há algum problema psiquiátrico, psicológico, né? Ainda há as pessoas, de uma maneira geral, e aí eu acho que em todas as idades, tem uma certa resistência a reconhecer e a procurar ajuda. E hoje em dia, como você percebe o impacto das novas tecnologias para a saúde mental? Já é possível observar algumas consequências psíquicas devido ao uso das novas tecnologias, como internet, aplicativos, etc. Aham. Essa é uma pergunta muito boa, assim, porque a gente está vivendo um momento muito novo, muito recente, né? A gente está, se num primeiro momento a internet era um lugar onde a gente ia buscar informação, de uns 10 anos para cá, sobretudo, a internet passou a ser um lugar onde a gente vive a nossa vida, né? A gente está imerso. Outro dia eu vi um termo que me pareceu interessante, assim, de explorar um pouco mais. A gente está vivendo entrando na era da cyberimersão. Alguém disse assim, eu li isso num artigo e achei interessante, porque efetivamente a gente passou a viver a nossa vida real no mundo virtual, né? Essa separação entre o mundo real e o mundo virtual, hoje em dia, não se coloca mais. Então, a internet não é mais o lugar onde a gente vai buscar informação sobre alguma coisa. A internet é onde a gente faz amigos, onde a gente conversa com os familiares, onde as pessoas começam a namorar, onde as pessoas eventualmente fazem até sexo virtual, né? Então, a vida inteira está muito permeada hoje pela internet. Isso traz coisas ótimas, novas soluções, novas possibilidades, mas traz também novos problemas de diversas ordens, alguns deles problemas de saúde. Então, por exemplo, uma das questões que se coloca é qual o efeito que pode ter no desenvolvimento de crianças, de bebês muito novos, a presença já tão
maciça da internet no cotidiano, né? A gente pode falar de questões tecnológicas, como os raios luminosos, né? As radiações que têm relação ali com o uso das telas, mas a gente pode pensar, por exemplo, que se sabe que a interação parental, a interação, né, corporal, verbal dos pais com as crianças pequenas são fundamentais no desenvolvimento de bebês, mas se você for pensar em adolescentes, também tem uma importância ali grande. E hoje em dia, cada vez mais, estamos todos muito ligados à internet. Então, em casa, muitas vezes está o pai, a mãe, o irmão e os filhos todos, cada um com seu dispositivo, cada um mergulhado na sua tela, e há uma mudança na qualidade, por exemplo, da interação parental que se dá aí. Outra questão importante a esse aspecto que a gente pode pensar é, por exemplo, o acesso a conteúdos impróprios, né? As crianças hoje em dia, muito cedo, têm acesso a conteúdos que antes eram inimagináveis, né? Então você tem uma série de fenômenos que ocorrem, por exemplo... Para os dois lados, né? Para os dois lados. Quer dizer, eu estou aqui enfatizando algumas consequências potencialmente negativas que podem acontecer. Claro que existem N né, coisas excelentes que a internet traz para a gente, como eu disse. Mas, por exemplo, pense no acesso a métodos de suicídio. Esses jogos online, como, por exemplo, foi recentemente desafios online, né? Como recentemente foi a questão daí da baleia azul, que levou jovens do mundo todo, uma onda de suicídio relacionados a esse jogo na internet. Esses fenômenos de cutting que a gente tem visto cada vez mais presentes. Pense no cyberbullying, quer dizer, no alcance que tem o bullying hoje em dia, né? O bullying sempre foi um problema, é um problema seríssimo, está correlacionado com vários problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, por exemplo, e o cyberbullying coloca isso num nível, num patamar absolutamente novo e muito mais radical. E qual seria, ou se existe, né, alguma forma da gente utilizar a internet de uma maneira positiva, né, nesse sentido? Pois eu acho que uma coisa importante, assim, continuando um pouco nesses problemas de saúde relacionados à internet, um deles que tem sido cada vez mais reconhecido e estudado, tanto no campo médico, mas no próprio mundo da tecnologia, é a questão da adicção à internet, né? Então, no campo da psiquiatria se tem considerado e se tem estudado cada vez mais isso, que o uso, por exemplo, dos videogames online, eles podem ter uma tendência muito forte a produzir um comportamento de adicção que é muito semelhante à adicção provocada por drogas, inclusive com estudos psicológicos e neurocientíficos mostrando alterações muito semelhantes. Então, na última edição do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais e da CID-10, né, esses dois que eu mencionei no início, foi pela primeira vez incluída a categoria de dependência de jogos online, com critérios diagnósticos para se avaliar se alguém apresenta ou não apresenta um tipo de relação com a internet ou com jogos que é caracterizado como uma adicção. Claro que tem numa certa dimensão, todos nós estamos de alguma maneira adictos à internet, a gente vê isso no nosso cotidiano. Quem tem filho adolescente sabe perfeitamente do que eu estou falando, não tem nenhuma dúvida disso. Mas em algumas pessoas isso toma uma dimensão clinicamente significativa,
com alteração de padrão de sono, com dores de cabeça frequente, ressecamento ocular, consequências em termos posturais, né? O adolescente chega em casa e fica no quarto o dia inteiro com a cabeça levantada, olhando a tela do computador. Quer dizer, que efeitos isso não produz, do ponto de vista, né, ortopédico até. Então, eu acho que esse é um ponto sobre o bom uso da internet, eu acho que esse é um ponto importante hoje em dia, é reconhecer que há uma dimensão de adicção presente no uso da internet. E isso se dá pelo próprio modo como as plataformas e os aplicativos são construídos. É muito curioso que hoje as maiores empresas do mundo, Google, Facebook, são as empresas mais lucrativas do planeta, elas não vendam nenhum produto para a gente. Elas não vendem nada. O que elas vendem? O que elas vendem é o seu engajamento. O que elas buscam é o seu engajamento. Então, há um certo consenso no Vale do Silício de que plataformas como Facebook, YouTube, Netflix, elas podem ser desenhadas de modo a produzir interações sociais mais ricas e tal, mas assim como cigarro, elas podem ser desenhadas de maneira a produzir uma certa adicção, para fazer com que o engajamento aumente, porque quanto mais engajamento, se você fica no Instagram 3 minutos, o lucro que eles têm com propaganda é mas se eles desenvolvem um aplicativo de uma maneira que você tenda a seguir no aplicativo por mais tempo, isso produz um engajamento muito maior e com certeza e com consequência lucros muito maiores. Sim. Então, por exemplo, em torno dessa discussão, e essa é uma discussão muito presente hoje em dia no mundo da tecnologia, mas também em parte do mundo médico. Então, por exemplo, hoje em dia, quando você pega o Instagram, tem um momento que ele fala assim, isso é tudo. Isso é tudo já é um efeito desse tipo de questionamento que faz com que ali ele te dê um aviso que está na hora de você parar, que não é para você seguir indefinidamente como era há pouco tempo. Sim, tem até uma configuração que dá para você acompanhar, monitorar quanto tempo tem usado, acho que Exatamente. nesse sentido, para você Exatamente. fazer esse controle, né? Exatamente. E o trabalho, ele pode adoecer? Como ocorre essa relação entre saúde mental e a vida profissional? Isso é uma coisa também que tem sido bastante, cada vez mais se tem estudado. Eu estava lendo esses dias um relatório de uma associação nos Estados Unidos, se chama Mental Health America, que eles fizeram uma pesquisa com mais de 10 mil trabalhadores, né, em várias empresas nos Estados Unidos, onde eles avaliavam a relação entre o ambiente de trabalho, o estilo de gerenciamento no trabalho e a cultura das empresas e a relação disso com estresse e sofrimento mental, transtornos mentais. E, basicamente, assim, eles perceberam que existe uma relação... Bom, isso já se sabe, que existe uma relação importante entre estresse e quadros como depressão e ansiedade, notadamente quando o estresse ele é um estresse contínuo, permanente. Então, um ambiente de trabalho ruim, né? A gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. Então, um ambiente de trabalho ruim, um ambiente de trabalho estressante, vamos dizer, ele tende a produzir efeitos danosos em termos de saúde mental, e isso tende a produzir não só absenteísmo, né? A depressão, por exemplo, é uma das principais causas de incapacitação e de afastamento do trabalho, mas também o presenteísmo, quer dizer, o fato da pessoa ali não estar fora do trabalho, estar presente no trabalho, está indo a um trabalho, mas não está produzindo tudo que poderia produzir. Então, isso tem a correlação com o ambiente de trabalho, com o estilo de gerenciamento, com a cultura da empresa. As empresas que têm uma cultura em que permite aos funcionários comunicar
situações, por exemplo, de abuso no ambiente de trabalho ou de bullying no ambiente de trabalho, ou de problemas, de uma maneira geral, no ambiente de trabalho, elas tendem a ter empregados com maior satisfação no trabalho, com maior orgulho de trabalhar naquela empresa e com menos índices de sofrimento mental e de transtornos mentais. E isso custa muito caro para as empresas, mesmo quando o paciente a pessoa não está afastada do trabalho, mesmo ela estando presente no trabalho, mas fazendo um trabalho de pouca qualidade, com pouco engajamento, etc. E sobre prevenção? É possível a gente prevenir o adoecimento mental? Quais são as medidas mais adequadas? Efetivamente, no ambiente do trabalho, que é o que a gente vinha falando, tem algumas medidas importantes, né, que se pode tomar. Uma é ter uma política que, no caso, por exemplo, dos gerentes ou dos empregadores, tem uma política muito clara, por exemplo, de facilitar a comunicação dos empregados em termos de comunicar problemas no trabalho, dificuldades no trabalho, situações interpessoais de estresse no trabalho, por exemplo, e a empresa ter uma abertura no sentido de acolher e dar a solução a isso, né? E também, assim, num nível mais pessoal, uma série de coisas, tipo exercício físico, né? Se diz para todo lado que é bastante importante para a vida de uma maneira geral, ter um bom padrão de sono, ter descanso, ter espaço livre para estar com a família, para estar com os amigos, enfim, uma vida saudável de uma maneira geral. Isso tudo tem um impacto positivo em termos de saúde mental. Então não são elementos separados, o corpo, a mente, a vida social, no final das contas está tudo relacionado. Eles estão sempre integrados, sim, sem dúvida. Doutor Adriano, obrigado por participar dessa edição do Saúde em Pauta, falando de um assunto tão importante. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço o convite de vocês e foi um prazer. Estou sempre às ordens. Obrigado. Hoje conversamos sobre o bem-estar da mente com o psiquiatra e doutor em saúde pública, Adriano Aguiar. Nos vemos no próximo Saúde em Pauta. Até lá!